eu vejo assim alguns sacrilégios acontecendo sobre quando se fala em criança interior. Primeiro que eu observo é uma generalização absurda, né? Assim, como se tudo fosse criança interior. Estou acolhendo a minha criança interior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero comentar de alguns sacrilégios que eu vejo as pessoas cometendo, que ao invés de acolher a criança interior, o que elas acabam fazendo? Elas acabam reforçando algum padrão negativo ainda mais, ou seja, a criança lá na infância, ela não foi ouvida ainda, faltou carinho, ou ela não se sentiu entendida, né? Muitas vezes ela precisou expressar algo, mas não havia um espaço, um ambiente emocionalmente assim propício para receber aquela emoção, para entender o que estava acontecendo com ela. Vamos supor que isso aqui seja a minha criancinha interior hoje, tá? Então eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou acolhendo a minha criança interior. Então eu estava numa sessão com uma pessoa, né, e ela falou assim: nossa, mas eu ando meio frustrada ainda, eu ando meio chateada ainda. Isso não é só em uma sessão, né? Eu estou colocando uma sessão que representa várias, tá? Porque isso acontece repetidas vezes. Então eu questionei essa pessoa: então você está acolhendo a criança interior, nossa, você está fazendo isso e aquilo. Me descreve um pouquinho como é esse acolhimento, porque quando a gente acolhe de verdade, a tendência é que isso se amenize, a tendência é que isso encontre um lugar de conforto, né, dentro de você. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir junto? E a pessoa começou a me contar. Então, quando a minha tristeza, ela é desengatilhada, a gente falou sobre gatilho, né? A minha tristeza, ela vem, eu fico me lembrando das vezes em que alguém partiu e eu não me senti tão mal assim, quando eu recebi um abraço, etc. Eu falei, eu comecei a entender. É como se você quisesse empurrar a goela abaixo dos sentimentos dessa criança interior, aqueles outros eventos que também aconteceram. Aí a pessoa mais ou menos me disse, como assim? Não estou entendendo. Eu falei, olha só, às vezes, né, o que nos causa mais dor lá na infância, dentro do útero, você sabe que eu sou um especialista em psicologia para perinatal, né? O que acontece ali? As nossas dores não encontram voz. A gente não tem um megafone que a gente fala e nossa mãe ouve. A gente não tem um telefone que a gente liga para alguém, tá? Isso dentro do útero. A gente não tem como comunicar aquela dor que nós estamos sentindo. Na infância, a gente até tenta buscar os pais, a gente até tenta alguma comunicação com os cuidadores, só que eles geralmente não ouvem, então cria-se uma ferida de não se sentir entendido, de não sentir que tem espaço para sentir o que sente, para dar voz ao que sente, e aí entram regras familiares sobre emoções, e existem muitos aspectos que podem corroborar com isso, tá? Então, para essa ferida de não poder expressar, de não entendimento. Aí chegou adulto hoje, ok? E fala que está acolhendo a criança interior, tentando enfiar a goela abaixo o que ela tem que ouvir. Você entende como isso é paradoxal e você acaba reforçando o que aconteceu lá na infância? Você não está ouvindo, você de fato não está acolhendo a criança interior. Ok? Porque acolher é ouvir o que essa parte de você, ou que essa criança dentro de você, ou que esse feto interior dentro de você. Por isso que eu não gosto muito de nomear como criança interior, porque eu nomeio como parte, essa parte em mim, porque ela pode ir para o útero, ela pode ir para a pré-concepção, ela pode ir para o nascimento, ela pode ir para 2 anos de idade, ela pode ir para 7 anos de idade, ela pode ir para ontem, ok? Então, é a maneira mais fácil de eu ouvir o que essa parte de mim, mas aqui vamos colocar nos termos de criança interior, o que ela precisa. Antes dela falar o que ela precisa de carinho, isso vem do adulto. Será que é isso mesmo que ela precisa? Ela precisa ser ouvida. Ok, então por que tal a gente não cria a habilidade de ouvir o que essa parte tem a dizer? Porque às vezes ela precisa expressar para que seja validado uma dor muito profunda. Então, aí o processo, quem vai direcionar essa parte, é a criança e não eu. Então, eu não vou precisar mais enfiar a goela abaixo, eu vou receber, e aí, de fato, eu vou acolher. Quando a gente faz o processo dessa maneira,
a tendência com aquele sentimento é começar a se amenizar. Algo começa a se sentir acolhido, algo começa a encontrar um espaço de amparo dentro de nós. Você consegue perceber essa diferença? Então, assim, um dos piores sacrilégios, né, que eu vejo as pessoas cometerem hoje nesse acolhimento, né, nesse suposto acolhimento da criança interior, é isso. E você deve saber do que eu estou falando. Porque não adianta só ficar falando, repetindo frases lindas. Cara, Louise Hay. Louise Hay foi incrível, né? Se você não conhece, conheça o trabalho dela. Na década de 80, ela foi incrível. Só que a gente tem muitas outras pesquisas hoje. Não adianta só ficar repetindo aquelas frases bonitas. Se você é uma pessoa muito pessimista, isso vai te ajudar em determinada medida a dar algum passo além. Aqui eu estou falando um pouquinho mais avançado, tá? Que a gente já ouvir essas partes e não estar completamente mergulhado no pessimismo, tá bom? Mas a gente também não querer, de novo, aqui para ficar bem compreendido por você, não tentar enfiar a goela abaixo dessa parte de nós, o que nós acreditamos que essa parte precisa. E olha só, tem uma outra mágica aqui. Quando a gente ouve essa parte, às vezes, nossa, ela precisa de amor. Ok, essa parte, ela ressoa com isso. Ela precisa de amor, ok? E, inclusive, esse processo, nesse contato entre você e essa parte, vai sendo cocriado e construído ali naquele transe, naquele estado alterado de consciência, da maneira como isso vai acontecendo. Então, não é um trabalho que você empurra daqui para baixo, né? É um trabalho que vem daqui para cima, ele é bottom up, não top down, né? Então, isso é um trabalho mais efetivo. Eu não estou dizendo que aquele outro de frases, ele é ineficaz 100%. Como eu disse, a pessoa é completamente pessimista, ela está lá num lado, ela nunca fez isso, ela vai fazer, ela vai dar um passinho. Mas essa ferida, dessas partes não sentirem espaço, não sentirem a abertura para serem ouvidas, continua sendo ferida com esse tipo de atitude. Entendeu? A minha expectativa era organizar algumas coisas lá da infância que ficaram pendentes e que eu sabia que tinha alguma coisa a ser organizada e que isso me atrapalha no dia de hoje. E a minha vivência foi mais do que eu esperei. Foi descobertas da qual eu vivia afirmando que era de tal maneira e aqui eu descobri que não é desta maneira, e sim de uma outra maneira. Existe um outro jeito de viver a vida e pode ser leve, pode ser sem dor. O meu lugar, ele me mostrou que muitas vezes eu estava passando do limite e entrando no limite do outro e que isso muitas vezes não é legal e que eu tenho o meu lugar como Cristiane, o meu lugar como pessoa no mundo e que o outro tem o lugar dele. Eu vou levar para minha vida um amadurecimento de uma criança que vivia reclamando dos pais. A sua vida, do jeito que está, você acha que está boa ou pode melhorar? Se você conhecer as vivências e o modo do qual o Manuel organiza novos olhares na nossa vida, vá até ele que você vai ter uma grande transformação.